Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu. Saudamos a todos os nossos ouvintes em mais esta programação, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre cada um dos que nos ouvem, e o nosso desejo é que a palavra de Deus possa realmente encontrar morada em seu coração. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 6, versículo 66 a seguir. Mas antes de lermos a palavra de Deus, enquanto nossos ouvintes procuram a Escritura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Hoje é um dia, amanhã já é outro, é sinal que está por pouco a hora tão esperada. Quando amanhecer um dia diferente entre os verdadeiros crentes, terminar esta jornada. Todas as manhãs tão bonitas, são tão belas, jamais se compara àquela que ainda está por vir. Quando os eleitos do mundo inteiro se reunir com o Cordeiro na hora de subir. Quando os eleitos do mundo inteiro se reunir com o Cordeiro na hora de subir. No relógio mais pontual do mundo, talvez não falte nenhum segundo para chegar esta hora, pois o profeta tem nos advertido: não fique desapercebido, tudo pode ser agora. Todas as manhãs tão bonitas, são tão belas, jamais se compara àquela que ainda está por vir. Quando os eleitos do mundo inteiro se reunir com o Cordeiro na hora de subir. Quando os eleitos do mundo inteiro se reunir com o Cordeiro na hora de subir. São João, capítulo 6, versículo 66, nos diz: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa mensagem. Eu intitularia: Para quem iremos nós? Nós vamos meditar um pouco sobre isso, e eu creio que Deus irá falar com cada um de nossos ouvintes. Nós sabemos que as pessoas hoje elas estão caminhando sem saber para onde estão indo. As pessoas, no geral, elas andam em busca do prazer, mas na realidade elas não têm
um objetivo, um alvo. Simplesmente estão andando em busca do prazer, em busca de saciar a sede, o anseio, os desejos da carne. Agora veja, ouvintes, que Pedro, o qual nós lemos aqui, ele não andava à toa, não andava, como vamos dizer, em uma vida sem sentido, mas Pedro, ele tinha um alvo, ele tinha sua fé fundamentada, ao ponto que veja que ele tinha algo diferente do que o mundo de então. Ele tinha algo mais do que andar vagueando sem um objetivo. Ao ponto que quando Jesus perguntou se eles queriam ir com aquela multidão que tinha abandonado a Jesus, Pedro, tomando a palavra, falou com firmeza: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Veja, ouvintes, que aquela multidão que seguia Jesus, eles seguiam a Jesus sem saber na realidade o que é que eles estavam fazendo. Eles acompanhavam a Jesus em busca da cura, em busca dos bens materiais. Eles acompanhavam a Jesus para comer o pão multiplicado. Eles acompanhavam a Jesus para ver os paralíticos andar. Eles acompanhavam a Jesus porque eles queriam ver os mortos ressuscitar. Mas no sentido da coisa, eles não tinham um objetivo, mas estavam somente seguindo a Jesus para se beneficiar das bênçãos. Mas Pedro, ele tinha algo mais do que isso. Pedro tinha razão muito mais para ficar com Jesus. A razão de Pedro era maior do que a razão de estar em busca de bênção. A razão de Pedro seguir a Jesus é porque ele tinha uma fé fundamentada nos ensinamentos de Jesus. Porque veja vocês, ouvintes, que enquanto Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, dava-lhes pão multiplicado, era tanta multidão que seguia Jesus, de tal maneira que Jesus nem mesmo tinha sossego. Uma certa oportunidade, para levar um enfermo para Jesus orar por ele, tiveram que subir em cima do telhado, abrir o telhado e soltar aquele homem por uma corda. Por quê? Porque eram tantas pessoas que cercavam Jesus, que nem mesmo condição de chegar até onde ele estava não havia, por causa das bênçãos. Mas quando Jesus começou a doutrinar, a ensinar realmente a palavra, a multidão virou as costas para Jesus e foi embora. Simplesmente, quando Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, aquela multidão olharam um para o outro e disseram: esse homem está louco, esse homem pensa que somos canibais para comer a sua carne, para beber o seu sangue. Vamos embora, vamos deixar esse homem de lado, vamos seguir o nosso caminho. E a multidão o abandonou. Agora Pedro não entendeu realmente. No momento eu penso que Pedro não compreendeu que a carne simbolizava a sua carne, o pão da ceia era o símbolo da carne, o vinho era o símbolo do sangue. Mas mesmo Pedro não entendendo, ele ficou com Jesus, porque ele tinha uma revelação, ele tinha uma certeza, uma convicção, que não havia outro caminho para ele andar, a não ser estar com Jesus. E é isso, ouvintes, que eu quero nessa oportunidade, chamar a vossa atenção. Quando o cristão, ele tem revelação do que é servir a Jesus, quando tem revelação de que servir a Jesus é muito mais do que receber as bênçãos naturais, nada vai te escandalizar. Você ficará com Jesus, mesmo que tudo se levante contra ti, você fica com Jesus. Pedro, então, vamos aqui. Pedro tinha revelação.
Pedro tinha razões de estar com Jesus, enquanto aquela multidão não via razão de estar com ele, a não ser as razões naturais das bênçãos naturais. Nós vamos nessa oportunidade falar sobre 7 razões que faziam de Jesus ser diferente. 7 razões. Eu quero que você medite sobre elas enquanto nós falamos. A primeira razão que fazia Jesus ser diferente é que Jesus era o caminho. Enquanto as religiões do dia não tinham esse diferencial, Jesus tinha. Jesus disse: eu sou o caminho. E se Jesus era o caminho, então para onde Pedro ia andar? Para que lado Pedro ia ir? Se só Jesus era o caminho? Mesmo muitas vezes o caminho sendo estreito, apertado, espinhoso, difícil, mas não tem para onde ir. Por isso o título dessa mensagem é: para onde iremos nós? Que tal você está andando em um caminho e alguém diz: bah, mas esse caminho está difícil, esse caminho está cheio de buracos, cheio de problemas. Oh, ali tem um caminho melhor para andar. Você dirá assim: de que adianta ali ter um caminho melhor e não levar ao destino que eu quero? Da mesma maneira, de que adianta hoje há muitos caminhos que o mundo oferece? Cada religião é um caminho, uma mais fácil do que a outra, uma mais liberal do que a outra. Mas de que adianta um caminho fácil e não te levar para o destino a qual tua alma deseja? Por isso Pedro com razão diz: para onde iremos nós? A primeira razão que fazia de Jesus ser diferente é que Jesus, ele era o caminho. E se ele era o caminho, então não tinha para onde ir a não ser seguir a Jesus. Agora, para estar neste caminho, há uma só maneira: é através da palavra de Deus. Uma religião não te colocará nesse caminho, o seminário não te colocará nesse caminho, mas pelo contrário, os seminários, eles afastam desse caminho. Porque para que serve o seminário dos homens? Para torcer a palavra de Deus, para afastar as pessoas da realidade das Escrituras. Quando a Bíblia diz que o batismo deva ser em nome do Senhor Jesus Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, conforme as igrejas batizam, o seminário torce as Escrituras e fazem com que as pessoas aceitem um batismo fora das Escrituras. Mas veja, ouvintes, esse caminho é Jesus, e você só pode entrar nesse caminho através da palavra de Deus. A Bíblia diz que por um Espírito somos batizados nesse corpo. Somente através do Espírito Santo você será colocado nesse caminho, e o Espírito Santo somente agirá em você se você der ouvido à palavra de Deus, se você abrir o seu coração. Lembra vocês daquela parábola que Jesus falou sobre as bodas, aonde havia um homem naquela festa do casamento sem a veste nupcial? Naquele tempo ali havia um costume no Oriente: todo casamento, se o noivo convidava 100 pessoas, o noivo teria que arrumar 100 vestes, porque todos usariam uma só veste, a qual recebia o convidado, recebia na porta daquela festa. E houve uma festa que Jesus disse que o chefe da festa observou que havia um homem ali dentro que estava sem a veste nupcial. E alguém chegou e disse: como você entrou aqui? Cadê a tua veste nupcial? Não adiantava o convidado dizer: olha, eu vou pegar essa minha roupa, ela é nova, ela é bonita, vou ajeitar bem ela e vou ir na festa. Ele não seria aceito lá. Ele só seria aceito com a veste nupcial, com a veste que era entregado ao convidado. Isso significa o quê? Que não adianta você dizer: a minha religião é boa, eu vou me vestir com ela. Você não será aceito lá. Ah, mas eu faço boas obras, eu sou um bom homem. Não importa o quão bom você seja, se você não estiver vestido com a veste nupcial, você não entra nesta festa, você não entra nas bodas do Cordeiro. Por isso, ouvintes, para estar nesse caminho é através da palavra. E Pedro, sabendo que Jesus era o caminho, por isso ele disse: para onde iremos nós? Eu não tenho para onde ir. Em outras palavras, eu reconheço, mestre, que só o Senhor é o caminho.
Tem a igreja dos fariseus, tem a igreja dos saduceus, tem a igreja dos herodianos, tem aquela, tem a outra, mas nenhuma delas é o caminho para a glória. Só o Senhor é o caminho. Da mesma maneira, precioso ouvinte, tem a igreja da esquina, tem a outra igreja do bairro, tem a igreja do centro, tem aquela igreja grande, mas nenhuma delas é o caminho. Jesus é o caminho e Jesus é a palavra. Por isso esse programa não tem objetivo de mostrar uma placa de igreja, mas sempre temos batido aqui que a única maneira de entrarmos na glória é através deste caminho, da palavra de Deus. A segunda razão que fazia de Jesus ser diferente, vamos falar sobre sete razões. A segunda razão é que ele era a verdade. Se ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Se ele era a verdade, como Pedro poderia andar por outro caminho? Mesmo que estava difícil. Olha, ouvintes, quando aquela multidão abandonou Jesus, se acha que Jesus disse, Pedro, vem cá, Pedro, corre lá, Pedro, fala para eles que eles não me compreenderam, explica para eles, Pedro. Jesus fez isso? Não, não é o Deus que precisa do homem, é o homem que precisa de Deus. Mas pelo contrário, Jesus ainda voltou para os seus discípulos e disse, vocês não querem ir junto com eles? Pedro disse, para onde irei, Senhor? Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade. Não tem outro caminho para me ir, não tem outro meio, outra forma. Se o Senhor é a verdade, como eu vou ir para outro lado? Se aqui está a verdade, como eu vou aceitar outras coisas? A terceira razão que fazia de Jesus ser diferente é que ele era a luz. Oh, precioso ouvinte, isso nos alegra. Ele era a luz. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não andará em trevas. Então, se Jesus era a luz do mundo, como que Pedro iria deixar de andar na luz? Será que você, ouvinte, que tal você andando no escuro, tropeçando, se batendo, caindo, de repente você encontra um clarão, você vai querer voltar a andar nas trevas? Jamais você vai querer voltar a andar nas trevas. Por isso o título dessa mensagem é, para onde iremos nós? Se Pedro encontrou que Jesus era a luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não anda em trevas. Como Pedro iria deixar de andar com ele? E eu pergunto a você, Pedro tinha ou não tinha razão de andar com Jesus? Tinha. Por isso ele disse, para onde iremos? Muito embora eu não compreenda certas coisas, Jesus, mas eu não tenho para onde ir. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a luz. A quarta razão que fazia de Jesus ser diferente é que ele, Jesus, era o único lugar firme para se edificar. E se ele era o único lugar firme para edificar, Pedro com certeza queria edificar a fé dele em algo sólido. Jesus disse, aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam são semelhantes ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, correram os rios, golpearam aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem louco que edificou sua casa sobre a areia. E vieram as tempestades, os ventos, golpearam a casa e ela caiu. Então, se Jesus era o único lugar firme, sólido para se edificar, Pedro não iria querer edificar a fé dele em outro lugar. Pedro queria edificar a fé dele ali. Conta o nosso profeta um caso. Havia um certo grande edifício, só que aquele prédio bonito, enorme, não morava ninguém, era inabitável. E alguém perguntou, por que ninguém mora nesse prédio? E um homem disse assim, eu vou lhe dizer por quê. É que quando foram construir esse prédio, eles cavaram e encontraram uma pedra e edificaram o prédio sobre aquela pedra. Mas depois do prédio pronto, foram descobrir que não era rocha sólida, era uma pedra sabão. E então eles condenaram o prédio. E o homem disse assim, sabe só por que serviu esse prédio? Serviu para o construtor subir lá em cima e se suicidar. Da mesma maneira, quantos que têm edificado a sua construção,
a sua fé em uma pedra-sabão, construído na fé de um homem, construído na placa de uma igreja, e mais cedo, mais tarde, essa construção vai ruir, não vai ser aceita, vai ser condenada por Deus. Mas você tem que cavar até você encontrar a rocha firme que é Cristo. Ouvintes, não venha você me dizer, eu tenho 50 anos de fé. Enquanto você não construir a sua fé na rocha, você está perdido. Nicodemos era um mestre em Israel, era um homem que ninguém podia apontar um dedo e condená-lo de pecado, era religioso, mas quando ele chegou diante de Jesus, ele assumiu que ele não tinha vida eterna. Ele disse: Senhor, o que posso eu fazer para adquirir vida eterna? Ele não tinha, porque a fé dele estava edificada em uma religião. Mas a sua fé tem que estar edificada nessa rocha, nesse lugar firme, nesse lugar sólido. Efésios capítulo 2, versículo 19 e 20. A Bíblia diz que a família de Deus está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ali é o único lugar sólido para você construir, para você edificar a sua fé. A quinta razão que fazia Jesus ser diferente é que ele era a única felicidade e paz bem-sucedida. E Pedro queria ter essa felicidade verdadeira. Pedro queria ter essa paz verdadeira. Por isso Pedro diz: para onde iremos nós? Hoje vemos pessoas que aparentemente parecem ser felizes, mas no fundo suas almas estão clamando. No fundo suas almas estão em desespero. Um certo homem muito rico buscou a felicidade de todas as formas e não encontrou. E ele foi para o mato. Ele disse: eu vou me matar. Mas quando ele chegou ali no meio da mata para se matar, ele ouviu uma canção e ele se aproximou, e era um homem pobre, maltrapilho, que estava ali trabalhando no meio da mata e cantando: eu tenho uma linda canção de amor dentro do meu coração. Cristo me dá plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. E aquele homem rico chegou e disse: olha, eu quero dizer algo para o senhor. Eu vim aqui para tirar a minha vida. Eu vim aqui para me suicidar, porque eu não tenho felicidade. Eu sou rico, mas não tenho paz. Agora eu encontro você, um homem pobre, cantando que é feliz. Onde você encontrou essa felicidade? E aquele homem disse: eu encontrei a minha felicidade em Jesus. Ele perdoou os meus pecados. Então a quinta razão de Jesus ser diferente é que ele é a única felicidade, paz bem-sucedida. Nada desse mundo te dará felicidade verdadeira a não ser Jesus, a não ser a obediência à palavra. Mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas de problema, o cristão tem felicidade, porque pode estar passando por a hora mais cruel da vida, mas ele sabe que se ele partir dessa vida, ele encontra com Deus. Ele sabe que do outro lado há uma esperança, há um lugar que ele espera. Pode nessa vida ele estar desprovido de todos os bens materiais, mas ele tem felicidade, porque o seu olhar está numa promessa além do rio. Há uma promessa que não falha, onde Jesus disse que nós não devemos buscar nosso tesouro aqui na terra, onde a traça, onde a ferrugem consomem. Mas disse Jesus: busca o teu tesouro no céu, amontoe o teu tesouro no céu, onde a ferrugem, onde o ladrão não mina. Ali está a nossa felicidade, ali está, ouvintes. E Jesus disse: a minha paz vos dou. Então essa é a quinta razão de Jesus ser diferente. A sexta razão dele ser diferente é que ele tinha vida eterna para dar. E Pedro estava satisfeito de poder ter a promessa de vida eterna. Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. Nada pode te dar vida eterna. Religião não te dá vida eterna. Santidade própria não te dá vida eterna. Mas Jesus te dará vida eterna. Se você tem Jesus, você tem vida eterna. Você tem então a esperança. Paulo diz: quando esse tabernáculo terrestre desfizer, quando esse corpo apodrecer, há um novo nos esperando. Há uma promessa de uma vida sem fim do outro lado. E a sétima razão de Jesus ser diferente
é que ele era a única realização permanente. A única realização permanente. Você pode, meu ouvinte, ter muitas realizações boas. O casamento pode ser uma realização boa. O negócio pode ser uma realização boa. A compra de um carro pode ser uma realização boa. Mas tudo tem o seu fim. Mas quando você toma essa decisão por Cristo e encontra Jesus na sua vida, encontra a palavra de Deus no seu coração, então você obteve uma realização permanente. Aí pode vir problemas, aí pode vir lutas, mas você está tranquilo. Nada te afasta, como disse Paulo, nem a altura, nem a profundidade, nem as tribulações. Nada me afastará do amor de Deus, porque você encontrou a realidade da vida. E nesta oportunidade, meu ouvinte, Deus está lhe oferecendo esta realização permanente. Que Deus ajude a você que me ouve a olhar para isso e ter essa fé que Pedro tinha. Para onde iremos nós? É uma pergunta que é lançada agora. Para onde iremos nós? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Eu pergunto a você, ouvinte, tem alguma proposta melhor do que essa que citamos? Qual a religião que pode te dar essa proposta? Só Jesus é o caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a luz, só Ele é o lugar firme para se edificar, só Ele é a única felicidade e paz bem-sucedida, só Ele tem vida eterna para nos dar, e só Ele é a única a realização permanente. Não há uma proposta melhor, e Deus me oferece isso nessa oportunidade. Alguém pode dizer, mas eu já tenho minha igreja. Eu já lhe disse que a tua igreja não te dá essas coisas. Naqueles tempos tinha igrejas também, mas Pedro disse, por certo Pedro correu o seu olhar assim, sua mente, e lembrou de todas as religiões, e disse, Senhor, não tenho para onde ir. Da mesma maneira, se Pedro estivesse aqui hoje, ele correria o seu olhar para todas essas milhares de religiões que há no mundo, e ele diria da mesma maneira, não tenho para onde ir, a não ser estar com Jesus. Você pode dizer, mas pregador, minha igreja fala de Jesus também. Sim, eu sei, mas de nada adianta falar em partes de Jesus. Jesus não é uma parte da Bíblia, Jesus é a totalidade da Bíblia. E se você quer o arrebatamento, se você quer essa segurança, você tem que ter toda a palavra. Por isso que Deus enviou-nos uma mensagem, a qual nos tirou dessas religiões, dessas confusões, e nos colocou totalmente dentro das Escrituras, uma fé total em toda a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, precioso ouvinte, para que você possa meditar nisso e largar toda a coisa, toda a fé na religião, a fé no homem, a fé na tua força própria, e que a sua fé seja descansada em Cristo, na palavra, como Pedro e os demais apóstolos tinham uma fé fundamentada em Jesus. E lembre-se, Jesus é a palavra. Não adianta alguém vir dizer, eu tenho Jesus no meu coração, e negar a palavra, estar as mulheres com cabelos cortados, negar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, negar a Santa Ceia com vinho puro, com o pão asmo, negar o lava-pés. Isso mostra que você não tem Jesus. Mas se você tem Jesus, então você tem a palavra, porque a palavra é Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração.